Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando mais uma aula de escola dominical e nessa oportunidade nós estaremos tratando de algo bastante importante, principalmente nos dias nos quais nós temos vivido, que é a respeito da imoralidade na igreja. O nosso texto base se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Portanto, eu peço a você que encontre esse texto, enquanto você procura, pause esse vídeo e retorne para juntos fazermos a leitura e, consequentemente, fazemos também a meditação nessa passagem. 1 Coríntios, capítulo de número 5, diz o seguinte: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, vosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta, vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus para nos capacitar a entendermos o que aqui está escrito. Oremos. Santíssimo e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor, oramos nessa oportunidade, clamando para que fales os nossos corações. Nos capacite a estarmos compreendendo o que está escrito aqui, para que adequemos as nossas vidas, ó Pai. O nosso desejo é de vivermos para o Senhor e vivermos em integridade. Trate a nossa igreja, ó Pai, trate os nossos corações, nos capacite a sermos totalmente voltados para o Senhor e para a sua glória. Nos capacite, Senhor, a entendermos o que aqui está escrito. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Na última semana, nós estamos vendo constantemente ser relatado muitas notícias a respeito do caso da deputada Flor de Lis. É um caso que a justiça já está tomando conta e que não tem por que nós ficarmos esmiuçando. Mas, quando nós olhamos dentro do contexto evangélico ou da fé cristã, nós observamos que tem algumas características no ministério dessa mulher que nos preocupa bastante, que é o caso dela ter se casado com um homem que anteriormente havia namorado uma das suas filhas. Tranquilo até aí, né? Normal. Normal não, né? Muito absurdo. Mas esse mesmo homem era seu filho adotivo. Então, para você entender, ela se casou com um homem que era seu filho adotivo e que já havia sido seu genro namorando uma das suas filhas. Então, para você entender bem isso já traz muita vergonha ao Evangelho. Sem entrar nos méritos que a justiça já está julgando em relação ao assassinato e culpabilidade nesse sentido, nós estamos vendo aqui realmente uma devassidão muito grande no corpo de Cristo. E é a respeito disso que nós vamos tratar nessa oportunidade. A respeito de como a igreja ela deve se portar diante da imoralidade, de como a igreja deve tratar isso, de como a igreja deve enxergar essas coisas e, principalmente,
como que nós podemos, enquanto cristãos, estarmos rodeados de moralidade sem estarmos, de fato, praticando estes atos. Convido você a nos voltarmos à Palavra de Deus e compreendermos isso. No nosso texto, temos um contexto maior, como eu sempre exponho aos irmãos. Nos capítulos anteriores, nós podemos perceber um pouquinho a respeito da cidade de Corinto e da sua sociedade, e não é difícil nós percebermos aqui algo que é vergonhoso, que é o fato da sociedade coríntia, está totalmente voltada para a devassidão moral. Não era de se estranhar que nesse período todas as pessoas desse meio de vida estivessem voltadas para o entendimento de que o sexo agora era algo totalmente banal, que a imoralidade sexual agora não tinha por que ser contida, o sexo agora era idolatrado, era o alvo principal da vida do homem. E a igreja, como deveria ser, normalmente se colocava contra isso. Porém, em um caso, ocorreu algo que nem entre os não crentes era realizado. Um homem da igreja de Corinto havia se casado, havia tido relações com a sua madrasta. Nisso aí nós já percebemos a devassidão moral muito grande, o que levou realmente o apóstolo Paulo a ser bastante duro para que o povo pudesse compreender e pudesse resolver essa situação. Porque, como nós podemos ver no texto, eles estavam ensoberbecidos, ou seja, estavam achando isso bom, algo aprazível, algo admirável. Eles estavam meio bobos de tanta felicidade ou de entendimento de que aquilo era algo proveitoso. Nem os não crentes aprovavam isso, e a igreja estava compactuando com este erro. E diante disso, o apóstolo Paulo é incisivo com estes irmãos para que eles percebam onde eles estão errando, para que eles possam corrigir. E é o que eu convido você a estarmos analisando a partir de agora, aprendendo a olhar o problema, a entender o problema e tratar este problema. Começando aqui por a igreja não está isenta do pecado da imoralidade. Meus irmãos, é engano nosso entendermos que a nossa igreja, nós, estamos totalmente alheios e totalmente imunes, vacinados contra a imoralidade. Não estamos de forma alguma. Se nós não vigiarmos, em algum momento podemos realmente cair, podemos realmente ser levados para este lado. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo ele começa a tratar a respeito disso, nesses primeiros versículos do capítulo de número 5. É nós entendermos que, de fato, nós precisamos estar alertas com relação a isso. No versículo de número 1, ele começa a tratar a respeito de pessoas que estavam no meio cristão, mas não eram cristãs. Como assim? São pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem como cristãs. São pessoas que têm o título de cristão, mas não têm a vivência de um servo de Cristo Jesus. E é justamente sobre isso que nós devemos estar atentos, meus irmãos. Não é somente aquele que vai à igreja que automaticamente ou literalmente serve a Deus. É importante nós entendermos que, para de fato ser um servo do Senhor, nós temos que agir, temos que viver como tal, temos que viver de forma que nos identifique como servo do Senhor. E é justamente por isso que nós vemos aqui a respeito de, no meio cristão, estar sendo recebido pessoas que não estavam vivendo ou não estavam se comportando dessa forma. Por isso, eles estavam trazendo, na verdade, contaminações para o reino do Senhor. Estavam trazendo, na verdade, vergonha para o corpo de Cristo Jesus. E é por isso que é tão importante a igreja levar muito a sério a recepção de membros. A igreja presbiteriana não é só porque eu sou um dos membros dessa igreja e, consequentemente, um dos pastores dessa igreja, que defendo dessa forma, mas a igreja presbiteriana é muito rígida em receber membros justamente por isso, porque nós temos um cuidado muito grande com quem nós estamos colocando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vivência. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que serve ao Senhor, como nós vemos em Mateus. É justamente por isso que aqui nós estamos entendendo isso. Como Jesus fala em Mateus 7:21, a respeito do joio e do trigo, tem muitas pessoas do corpo de Cristo que não servem a Deus, que estão às vezes pelo glamour, se é que existe glamour em ser cristão hoje em dia, né? Estão pelas vantagens, se é que tem alguma vantagem no mundo de ser cristão. Aos olhos de Deus temos muitas, né? Mas é justamente por isso, não tem como separar. Somente na colheita, na hora que realmente for o período da cega, que poderá ser separado o joio do trigo. Para que a gente entenda de forma teológica, um pouco mais simples isso, significa que
nós podemos entender a igreja de duas formas, da forma como nós vemos e da forma como Deus vê, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, que é da forma como nós enxergamos, ela comporta, ela abraça, ela reúne todas as pessoas que aqui estão congregando, independente de serem santas ou não, de serem salvas ou não. A igreja invisível, ela é a igreja da perspectiva de Deus. Por isso, ela reúne somente os salvos, somente os seus eleitos, somente os seus santos em todos os períodos da história, em todos os períodos do mundo. E é por isso que é tão importante nós entendermos isso. Nem todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja são pessoas salvas. Quem são essas pessoas, pastor, que são salvas e as que não são? Não faço a mínima ideia, mas Deus sabe. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que não é vir à igreja que nos faz santos. Não é vir à igreja que nos faz realmente sermos pessoas diferenciadas do mundo. É o viver para Cristo que nos possibilita isso. Por isso nós precisamos entender que a contaminação, quando ela não é tratada, ela traz prejuízos muito grandes para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja. E aí você me pergunta, pastor, mas o que leva alguém a abraçar o erro de tal forma que não ligue para os prejuízos que estão envolvendo ele e as pessoas ao seu redor? Nós temos aqui duas orientações práticas para nos levar a entender isso. A primeira é relaxamento pessoal. O que acontece? A pessoa vive num descaso tão grande na vida com Deus que ela para de se importar, de diariamente ler a Bíblia, entender e praticar o que está escrito, de estar em oração com o Senhor, de estar fortalecendo a sua fé, de estar reservando um período para jejum, um período para estar em intimidade com Deus, de estar se humilhando diante do Senhor e por aí vai. Ele não tem vida com Deus. E por isso o descaso se torna muito grande. Porque se você não tem vida com Deus, é impossível você de fato entender mais de Deus e vivê-lo no dia a dia. E a pessoa não vive no dia a dia, então não vive nunca. E é por isso que esse relaxamento, esse descaso, né? Vamos ser mais claros, esse descaso com a vida com Deus resulta realmente nessa contaminação. Ninguém se torna o maior pecador de uma hora para outra. As pessoas elas vão aos pouquinhos se deixando levar e quando assustam já estão realmente tão dentro do pecado que não conseguem mais sair. Por isso é importante nós estarmos alertas com relação às nossas vidas e alertas no seio da igreja, para estarmos tratando essas situações, informando ao conselho, para estarmos tratando realmente toda a imoralidade no seio da igreja. Uma segunda orientação que nós temos é por falta de instrução adequada. O que acontece? Muitas igrejas não têm isso que nós estamos fazendo aqui, que é conversar a respeito da Bíblia e a respeito do que pode e não pode. Meus irmãos, tem muita pessoa que se não for dito de forma clara que não pode fazer isso, a pessoa vai fazer, porque ninguém disse que não podia, eu não sabia, e usam como desculpa. Por exemplo, não preciso dizer que essa mesa que nós temos aqui, que é de vidro, a gente não pode dar porrada nela porque ela vai quebrar, ela não aguenta. Eu não preciso dizer isso, porque é óbvio. Mas, se tem uma pessoa que não sabe disso e fizer isso, ela vai alegar isso. Mas eu não sabia, não fui instruído. Justamente por isso é importante avisar esse tipo de coisa. Na igreja, meus irmãos, é importante nós falarmos sobre questões que muitas vezes são tabus, que nós estamos realmente sujeitos a estarmos vivenciando isso. E precisamos entender como reagir, como nos portar, como estarmos entendendo essas coisas. Por exemplo, a questão da sexualidade, a questão da relação sexual do casal, a questão da vida conjugal em si e de como o jovem, o adolescente pode fugir da imoralidade sexual, pode resistir às tentações. São coisas assim que devem ser tratadas na igreja e que o nosso conselho tem tomado o cuidado de estar planejando uma grade de ensinamentos, uma grade de estudos para que seja passado isso de forma adequada, sem incentivar ninguém ao erro, mas deixando claro o que pode e não pode biblicamente. A igreja não vai controlar o que você pode e não pode fazer, longe disso. Mas, para estar participando, para ser parte da igreja, você tem que se adequar a algumas normas bíblicas. O que fugir da Bíblia, não aceite como ordem para a sua vida, ok? Portanto, a falta de entendimento, ou a falta de instrução adequada, é um perigo muito grande, que muitas igrejas sofrem por causa disso. Não é o caso da Igreja Presbiteriana das Palmeiras, porque eu sei que os pastores que estavam anteriormente tratavam disso assim como nós estamos tratando agora. Por isso, não negue o entendimento. Se você não sabe, me procure, vamos conversar. Estou à disposição para nós estarmos corrigindo
qualquer desvio, qualquer dificuldade, qualquer deslize que você tenha e queira corrigir. Por isso, não negue o entendimento. Abrace, corrija e veja como a sua vida realmente será muito, muito melhor. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, como nós vemos em 1 Coríntios 10, 12. Por isso, vigia, irmão, vigia. Segundo ponto que nós temos aqui sobre a imoralidade na igreja, o primeiro nós vimos sobre a igreja não estar isenta disso, né? O segundo é a igreja sofre com o pecado da imoralidade. O que acontece? Muitas pessoas pensam o seguinte: não, o meu pecado é meu e não vou prejudicar ninguém. Eu que estou sendo prejudicado, então problema, estou de boa, só eu que vou ser prejudicado. Meus irmãos, mas o que acontece? Quando a gente acha que não tem problema, a gente já está num estágio bem avançado de problema. Entenda assim, o pecado da imoralidade é como se fosse uma infecção no organismo, no corpo de Cristo no caso, né? O que acontece? Uma infecção no seu organismo, ela começa num local e se ela não for tratada, ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, até tomar todo o corpo e te levar a óbito. É assim que funciona. Se a infecção for generalizada, então você pode realmente ter certeza que se não tiver uma intervenção médica muito capacitada e muita misericórdia de Deus, você não tem como sobreviver. É por isso que é tão importante nós entendermos que a imoralidade sexual, ela contamina o restante do corpo. Aquela velha máxima, né, da janela quebrada, se eu tenho a janela de vidro quebrada e não arrumo, eu estou incentivando as outras pessoas a deixarem a janela quebrada e a estarem realmente quebrando tudo ao redor, quebrando todas as coisas que são possíveis de serem quebradas e leva realmente ao caos e à desordem. É justamente por isso que nós vemos aqui que uma pessoa só pode contaminar a igreja toda, que é o entendimento que nós temos aqui a respeito do fermento, né? Uma pessoa só, ela tem o poder de acabar com a igreja, de realmente fazer a igreja não conseguir realmente ter uma moralidade adequada? Se não for tratada, sim. Tem sim possibilidade disso, tem sim meios para isso. É tanto que quando a gente olha biblicamente, lá em Josué, no capítulo 7, dos versículos 10 e 11, nós vemos Deus tratando a Israel a respeito de um erro de uma pessoa específica e falando que é o erro da nação toda, porque a nação estava sendo conivente com isso. Da mesma forma, na igreja, quando um erra e não é tratado, é acobertado, é passado a mão na cabeça, toda a igreja paga por isso, toda a igreja padece diante disso. Por isso é tão importante nós não apenas entendermos como erro, mas corrigirmos esse erro e inibirmos outras pessoas de estarem fazendo a mesma coisa. É o que acontece quando a gente olha os versículos 7 e 8 do nosso texto, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da festa dos judeus, que era a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento. O que acontecia? Nessa festa, eles estavam comemorando a novidade de vida que eles tinham em Deus. Como Deus realmente tinha escolhido Israel como nação, como eles tinham o privilégio de ser uma nação escolhida do Senhor. Era uma festa dedicada a mostrar essa necessidade de retidão diante do Deus que era santo. O fermento, nesse contexto, ele é tratado como algo que contamina. Porque se você nunca fez nada que envolve fermento na cozinha, funciona assim. Se você colocar um pouquinho de fermento, não tem como só um pedacinho da massa crescer. Se você coloca um pouquinho de fermento e mistura, automaticamente toda a massa vai crescer. Pode não crescer adequadamente, mas toda a massa vai crescer. Da mesma forma, a contaminação. Se a contaminação ela não é restringida, se ela não é tratada, ela afeta todo o corpo e traz prejuízos muito grandes para toda a igreja, traz prejuízo muito grande para todos nós. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, a novidade de vida que nós temos em Cristo serve para nós entendermos também que a contaminação ela deve ser evitada nas nossas vidas e deve ser realmente contida na igreja, deve ser realmente tratada na igreja para que não haja problemas para as outras pessoas. Por isso, entenda, se você está numa dificuldade com relação ao pecado, com relação à vida em santidade diante do Senhor, não esconda isso. Não é que você tem que sair com cartaz, olha, eu estou com o pecado assim, assim na minha vida e não tenho vergonha disso. Não, não é assim. Não é assim o sentido. O sentido é que você pode me procurar para nós estarmos conversando, para nós estarmos entendendo onde está o problema, para estarmos orando, entendendo biblicamente como tratar, como resolver e assim ajudando você a se consertar diante do Senhor. Não é que você não pode vir mais à igreja porque você está em pecado, não é isso. Mas significa que se você está em pecado e não consegue sair sozinho,
você precisa realmente de ajuda para estar tratando, para estar resolvendo isso. E nós estamos aqui para estar ajudando. Nosso conselho é composto por homens experimentados, maduros, que são capacitados por Deus dia a dia a estarem servindo a nossa igreja. Por isso pode contar com os homens do nosso conselho, pode contar conosco, que nós estamos à disposição para estar ajudando, para estar fortalecendo a sua fé, para estar te ajudando a estar voltando realmente ao caminho do Senhor. Entenda dessa forma, entenda como uma ajuda, como um meio de você estar sendo tratado. Nós já vimos que a imoralidade na igreja, ela não tem como ser encarada como algo que jamais vai atingir nossa igreja, a gente não pode entender dessa forma. A gente já viu que o pecado de uma pessoa resulta na contaminação do corpo todo e que isso deve ser entendido como algo a ser evitado. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último ponto, que é a igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade. Já que a imoralidade produz males tão graves para a igreja, ela deve ser eliminada para que o corpo de Cristo não sofra. É o que nós vemos aqui nos versículos de 3 a 5 e no versículo de número 13. O versículo de número 5 é um versículo que, quando a gente lê, fica parecendo que está fora de ordem, né? Lançar a Satanás, entregar a Satanás, fica parecendo que é algo que não tem sentido, né? Está entregando para o diabo, como assim? O sentido que a gente consegue receber, extrair de uma exegese bem fundamentada, bem afiada, é a de um entendimento de tratamento do pecado, que seria a disciplina. O que acontece? A disciplina, ela serve para estar tratando o pecado da pessoa, para estar resolvendo essa questão, para estar ajudando a pessoa a se curar, para estar ajudando a pessoa realmente a estar sendo tratada naquele momento. É o que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Quando fala assim, o fulano de tal foi convocado para a reunião do conselho. Nossa, mas deve ter feito uma coisa muito séria. Eu mesmo, quando eu era adolescente em Buritis, quando falava que o conselho queria me ouvir ou que o conselho queria que eu participasse da reunião de alguma forma, eu ficava bastante apreensivo. Já pensava em todas as coisas erradas que eu já tinha feito na vida, porque era o momento, né? Era o momento ali de prestar esclarecimentos. O conselho, meu irmão, minha irmã, ele não serve só para ser punitivo. Principalmente ele serve para ser meio de graça do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Por isso você precisa entender algumas questões sobre a disciplina, sobre o que é a disciplina e para que ela serve e como ela deve ser administrada. Começando aqui sobre a disciplina deve ser exercida com amor. Meus irmãos, a disciplina ela não é para nós descarregarmos a nossa raiva e a nossa frustração. Não é para isso. Se fosse isso, a gente ia te amarrar, dar uma meia hora de surra lá e tranquilo, segue sua vida. Mas a disciplina é uma demonstração do amor de Deus e uma demonstração do nosso amor por você. Pare para pensar. Quando você corrige o seu filho, quando você corrige a sua filha, você não está fazendo isso simplesmente porque você está chateado. Eu espero que você não esteja fazendo só porque você está chateado, inclusive. Você está fazendo porque você deseja o melhor para aquele que você ama e por isso você quer corrigir. Muitas vezes você precisa corrigir fisicamente para gravar no coração da criança o que ela está fazendo de errado para ela evitar. E na igreja, quando a gente trata a respeito da disciplina, ela deve ser feita em amor. A pessoa que está sendo disciplinada, ela deve perceber o rigor da lei, com toda certeza, mas deve perceber o amor daqueles que estão aplicando a disciplina por ela. O amor por ela em relação àquela disciplina. Não é simplesmente aplicar a lei por aplicar, não é a lei fria. É realmente uma demonstração de amor e o desejo de que você melhore, que você realmente saia dessa situação. Segunda coisa que a gente pode perceber sobre a disciplina deve ter um efeito educativo. Assim como eu citei sobre o uso da vara, a disciplina sem um sentido muito claro, ela não resulta naquilo que deveria ser o seu resultado principal. A disciplina sem o amor, ela não é educativa, ela é punitiva. E a disciplina não é só para punir, é principalmente para educar. Funciona assim, a gente precisa entender que a disciplina é para nos levar a compreender que nós estamos errados e precisamos corrigir as nossas vidas. É nesse sentido. Aí o que acontece? A disciplina, quando ela não é aplicada da forma correta, ela só faz a pessoa ter raiva da igreja.
só faz a pessoa ter raiva do conselho, só faz a pessoa realmente ter qualquer tipo de aversão à igreja e a algum tipo de liderança da igreja. Por isso, entenda, a disciplina é para o seu bem, é para te ajudar a entender onde você está errado e para corrigir. A disciplina, ela deve ser um meio educativo, é para você entender. Tanto que no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana no Brasil, não há uma estipulação de pena. Por exemplo, o fulano de tal cometeu a quebra do 7º mandamento, então ele tem que ficar afastado do corpo por 2 anos. Não tem esse tipo de pena. O que nós temos é o prazo para a pessoa se arrepender, de acordo com a visão do conselho. E outra coisa que você precisa entender sobre isso é que o pastor ele não pode te punir. Por exemplo, vamos pegar a minha esposa, né? A minha esposa ela fez alguma coisa na igreja que era errado. Por mais que eu seja marido dela, enquanto pastor eu não posso simplesmente falar assim, eu sei que você está errado e a partir de agora você não pode mais tomar Santa Ceia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, não pode participar das programações da igreja, isso, aquilo outro. Não tem como. É tudo a partir de um tribunal. Não existe aplicação de pena e disciplina na igreja presbiteriana sem tribunal, que é o momento de você se defender, é o momento de serem apresentadas as provas, é o momento de realmente ser levado a sério o seu caso. Por isso, entenda, se você chegar ao ponto de ser disciplinado na igreja, não é porque nós não gostamos de você. Pelo contrário, é porque nós gostamos tanto de você, nós amamos tanto você, que nós precisamos ser duros para que você aprenda, para que você seja educado, para que você seja instruído da forma adequada. Por isso, se você já foi disciplinado ou se você está em disciplina, entenda que é para você melhorar, é para o seu bem, é uma medida educativa para a sua vida. O que nos leva ao terceiro ponto. A disciplina deve buscar a restauração do pecador, que é o objetivo. O objetivo da disciplina é te fazer sair do pecado e voltar a andar da forma que agrada a Deus. É isso. É para a glória de Deus, obviamente, mas de maneira prática na sua vida é para isso. É para te tirar do erro e te fazer realmente acertar, te fazer realmente viver da forma que agrada a Deus. Pastor, mas a disciplina tem vezes que envergonha demais a pessoa. A disciplina tem vezes que ela é injusta, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, como é em vídeo, não dá nem para a gente discutir a respeito desses assuntos, né? Mas o que acontece? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem vários mecanismos para você recorrer sobre o seu caso. Por exemplo, você foi tratado no conselho, em tribunal, e você achou que foi injusta a decisão do conselho. Você pode recorrer ao nosso presbitério. O presbitério, você acha que depois de julgar o seu caso, foi injusto do mesmo jeito. Você pode recorrer ao sínodo sem problema nenhum. O sínodo tratou e foi injusto, e eu acho que não tem como mais, e está errado, e eu quero ir para o Supremo Concílio. Pode mandar sua demanda para o Supremo Concílio, sem problema nenhum, é direito seu enquanto membro da igreja. E aí, se o Supremo Concílio falar que você está errado também, aí, meu amigo, depois de passar pelo Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio, você ainda bateu o pé achando que está certo, a gente vai ter que ter uma conversa bem mais embaixo para a gente resolver essa situação, que é quando as pessoas normalmente procuram a questão da justiça comum, que deve ser evitada ao máximo quando se trata dos assuntos da igreja. Se é problema da igreja, a gente resolve na igreja. Portanto, entenda, a disciplina é para te ajudar a perceber o seu erro, te ajudar a consertá-lo e te ajudar a estar bem novamente com Deus e novamente bem no corpo da igreja. Entenda dessa forma. Tanto que o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, como eu citei, ele tem no seu preâmbulo, logo no iniciozinho, né, a primeira página do Código de Disciplina, ele tem falando exatamente sobre isso. Olha, e visando exercer a justiça, manter a paz, sustentar a disciplina, preservar a unidade, promover a edificação da Igreja de Cristo, decretamos e promulgamos para a glória de Deus Altíssimo o seguinte Código de Disciplina. Como você pode perceber, esse aqui é o nosso manual presbiteriano. Ele tem a Constituição da Igreja Presbiteriana, que é como a igreja deve funcionar, como que deve funcionar o conselho, como deve funcionar a assembleia, como deve funcionar o presbitério, todas as partes da igreja é aqui que é tratado. E nós temos também o Código de Disciplina, que é falando como deve ser administrada a disciplina em caso de membro da igreja, em caso de oficial, em caso de pastor, quais são os direitos, quais são os deveres dos membros da igreja, e por aí vai. Está tudo aqui. Tudo aqui. Se você quiser depois ver um pouquinho mais, terei prazer em te mostrar. Mas entenda que esse código, ele não é simplesmente para deixar bonitinho organizado a nossa igreja. É para isso também, mas é para o seu benefício.
é para a proteção da sua vida e da sua família. Entenda dessa forma e você realmente verá que a igreja ama você a ponto de ter que sofrer te punindo, te aplicando uma pena para que você possa acordar do seu delírio em relação ao pecado e perceber que está indo pelo caminho errado. Por isso, feliz é a igreja que realmente leva a sério a questão da disciplina, a questão da administração da disciplina, a aplicação e administração da disciplina. Que você, enquanto servo do Senhor, entenda que a imoralidade ela deve ser evitada na igreja e que você lute ao máximo para não permitir que ela encontre espaços na sua vida para que a igreja não sofra, não padeça por causa do seu erro, por causa do seu pecado. E se você estiver nessa situação, nos procure. Vai ser com satisfação que nós estaremos te ajudando a tratar esse erro, te ajudando a tratar esse pecado. Se você quer ajuda, nos procure, que estamos à disposição para ajudar você e a sua família. Ok? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que aplique essa mensagem nos nossos corações e nos capacite a vivermos da maneira que agrada a Ele. Santíssimo Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, ó Pai. Oramos clamando pela nossa Igreja Presbiteriana das Palmeiras, clamando por cada um dos membros dessa igreja, por cada uma das famílias que a compõem, clamando para que o Senhor, ó Pai, trate os nossos pecados. Não nos permita, ó Pai, continuarmos da forma que desagrada ao Senhor. Não nos permita vivermos da forma que envergonha o Seu nome. Que a imoralidade, ó Pai, fique longe dos nossos corações, longe dos nossos lares, longe da nossa igreja, ó Pai. Dê sabedoria, dê maturidade aos membros dessa igreja, para estarem levando a sério a questão da imoralidade, a sério o relacionamento com o Senhor, levando a sério, ó Pai, a distância dessas coisas que envergonham o Seu nome. Por isso, ó Pai, dê sabedoria aos membros que porventura vierem a ser disciplinados, vierem, ó Pai, a receber algum tipo de pena por parte do nosso conselho, para que esses irmãos entendam como amor para com a vida deles e que eles possam, ó Pai, entender como o amor do Senhor por eles, o amor nosso por eles. Senhor, dê sabedoria e maturidade ao nosso conselho, para que todos os casos que formos tratar sejam levados em amor, visem a glória do Senhor e o restabelecimento e a restauração do pecador, ó Pai. Nos abençoe, Santo Deus, que possamos viver assim para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você possa entender que a imoralidade não te fortalece de forma alguma, que você possa entender qual o fundamento da disciplina e que você possa entender também que Deus ama você e nós também te amamos. Portanto, encare o nosso cuidado como uma demonstração do nosso amor. Fique com Deus e um forte abraço.